Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos agora às 18 horas, horário Brasília, e nós estamos aqui recebendo os nossos convidados, os nossos participantes para a live de hoje, que falará sobre cadeia das flores. Janaína, vamos lá. Bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a nossa terceira live. Eu sou a professora Márcia Scarpim, doutora em Gestão de Operações pela Fundação Getúlio Vargas, com pós-doutoramento pela Indiana University, aqui dos Estados Unidos. Nós estamos desenvolvendo um projeto, e esse projeto ele visa conectar informações da academia para o nosso dia a dia. Afinal de contas, nós estamos aí vivendo uma crise financeira, crise econômica, crise de saúde pública, e nós estamos percebendo o quanto nossas empresas elas estão inseridas em cadeias globais, mesmo aquelas que nem imaginavam estar inseridas. Bom, então daí surgiu a ideia desse projeto, e a cada semana nós vamos ter aqui um convidado especial falando de determinada cadeia de suprimento. Semana passada nós estivemos aqui com o professor Marcelo Sá, nosso querido Marcelo, e o Marcelo falou sobre riscos e mitigações e inovação na cadeia do agro, especificamente na cadeia da laranja. E hoje nós vamos dar continuidade a esse setor do agronegócio. Afinal, esse é um setor que ele é extremamente importante para o Brasil. Ele aí alcança 21% do PIB brasileiro e foi o único setor que no primeiro trimestre teve um PIB positivo. Então, vejo a importância dele. Além, é claro, de toda a questão econômica que ele gera e também de empregabilidade. Muito bem, sejam bem-vindos, Marcelo, Andrei, seja bem-vindo. Muito bem, então hoje eu vou apresentar a nossa convidada. Antes de apresentá-la, eu quero convidá-los a todas as quintas-feiras, às 18 horas, nós estaremos aqui com lives com um convidado especial. Semana que vem, nós estaremos aqui com a Cristiane Yazin, e a Cristiane vai falar sobre mulheres nas cadeias de suprimentos. Se vocês tiverem interesse sobre o tema cadeias de suprimentos e operações, nós também temos dois grupos, um grupo no Facebook e um grupo no LinkedIn, intitulado Cadeias de Suprimentos e Operações, que todos os dias são compartilhadas informações sobre esse tema. Muito bem, vamos então falar sobre essa cadeia, que é uma cadeia tão especial, com a nossa especial convidada de hoje, a doutora Janaína Siegler. Janaína, você seja muito bem-vinda. Obrigada. A Janaína, ela é doutora em Gestão de Operações pela Fundação Getúlio Vargas, FGV São Paulo. Ela teve, parte do doutorado dela foi feito na Indiana University, e hoje ela é Assistant Professor na Butler University, aqui em Indiana, nos Estados Unidos. Janaína, hoje nós vamos falar desse setor. Esse setor é lindo, que são as flores, né? Como diria aí a música do Ira, e vejo flores em você, representando toda a beleza que esse produto traz para nós. E eu acho que para iniciar o nosso bate-papo, a nossa conversa, eu acho que seria interessante nós sabermos como que as flores chegam até as nossas mãos. Né? A gente é presenteado com flores. Como é que essa flor chega até a sua mão? Qual que é o caminho que ela percorre? Quais são as empresas que ela percorre? Porque talvez a gente não tenha nem noção do caminho que ela percorre para ela chegar até as nossas mãos. Janaína, seja bem-vinda. Obrigada. Consegue me ouvir bem? Sim, perfeito. Então tá bom. Obrigada, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. E, assim, interessante a sua pergunta, porque foi exatamente algo similar que me levou a me interessar pela cadeia e acabar dedicando um tempo nessa pesquisa que foi tão gostosa. Então, assim, para quem conhece, se você pensar no mapa dos Estados Unidos, a região que a gente está, Indiana, Kentucky, bem no meio do país, longe de tudo, uma região que faz bastante frio. E eu estava no mercado comprando um buquê de flores e eu lembro de olhar na etiqueta. Aí estava escrito assim, Product from Colombia.
Porque quando você pensa assim, flor é um produto tão perecível que você imagina, deve ser cultivada num fornecedor, numa fazenda, aqui, né, no fundo, no quintal aqui, e depois transportada pela perecibilidade mesmo. E aí, quando eu vi aquele Product from Colombia, eu comecei a pensar, gente, de onde que vem? Aí comecei a analisar e ver que, sim, a maioria daqueles produtos eram da Colômbia. E no caso dos Estados Unidos, a gente tem alguns gráficos aqui, mas que a gente vê a oportunidade, a gente pode compartilhar. Mas hoje, 78% de todas as flores que são vendidas no país são importadas da América do Sul, principalmente Colômbia e Equador. E quando você pensa, né, todo aquele processo. E são fazendas gigantes que empregam, às vezes, 5.000 funcionários para colher essas flores, empacotar essas flores, colocar em caixas que tem que ter uma temperatura controlada, depois voa, vai de avião até Miami. Em Miami, elas são retiradas dessas caixas, o buquê já pronto, que é bem interessante. A gente tem que cortar o talo da flor, né? Quando você pensa esse tipo de flor que a gente está falando, é o que a gente chama de cut flowers. Porque você pode comprar flor num vaso, ou você pode comprar flor num buquê. Essas flores que a gente está falando são as flores que a gente compra num buquê, né? Como se fosse um buquê de rosas ou de outro tipo de flor para você presentear. Então, são chamadas as cut flowers. Quando elas chegam em Miami, por exemplo, no aeroporto, eles têm que cortar novamente o talinho dela embaixo, igual a gente faz nas nossas flores, e elas são colocadas imagina um vaso grande com plástico protegendo água. E se coloca, por exemplo, 10 buquês nessas flores em caixas fechadas, e uma caixa é super... o cuidado no transporte tem que ser super detalhado, e assim, da perspectiva logística, é super ineficiente, porque onde caberiam X caixas dela fechadinha e tal, não, você tem que cabe, na verdade, às vezes, 1/4 desse total, porque ela tem que ser dentro de caixas com água. Então, é totalmente ineficiente. O produto mesmo pesa quase nada. Aí, quando você pensa em embalagem, na água, tudo isso que tem que transportar. Então, essa seria a primeira etapa, né? À medida que a gente for pensando aí... não sei, talvez assim, quais as perguntas que você acha que seriam interessantes, quais são as suas curiosidades. Para mim, a maior curiosidade era pensar nisso. Poxa, Miami, lá na pontinha dos Estados Unidos. Então, quando você pensa no Brasil, é a mesma coisa que você pensar assim, de que porque 90% das flores chegam por Miami. Então, imagina o mapa do Brasil, imagina qual que seria a última cidade lá no sul, fronteira com... Rio Grande do Sul. Fronteira com o Rio Grande do Sul, sei lá, Chuí, lá. Lá naquela pontinha, imagina que 90% de todas as flores, não é o caso do Brasil, que o Brasil produz basicamente para o uso interno, mas se você pega toda aquela exportação, 90% da exportação entrando por aquela região e depois tem que ser distribuída para o Brasil inteiro, pensa, como é que faz? Tem caminhão, tem que ser refrigerado, e como é que chega daquela pontinha até, sei lá, no Rio Grande do Norte, Roraima, e no país inteiro? Porque é nessa extensão que a gente está falando. Então, tem uma série de desafios logísticos e que tem que tomar cuidado em todos os aspectos. Quais são as suas curiosidades? Várias curiosidades. Bom, mas eu acho assim que a cadeia das flores, ela se inicia com os fornecedores que prestam serviço para as fazendas, né? Então, começa por esses fornecedores, e aí a gente vai ter lá estufas, a gente vai ter irrigação, a gente vai ter questão de químicos, questão de embalagens, aí vai para a produção, efetivamente, das flores. Dessa produção, a produção deve ir para algum centro de distribuição, e aí vai para o varejo, e do varejo vai aí para a sua casa, né? Para a nossa casa. Agora sim, Janaína, no Brasil, você até mencionou, e é real, nós temos aí um mercado, nós estamos ali entre o 11º em produção de flores. A nossa produção é excelente. Mas a nossa exportação, ela é mínima, ela chega em 4%. 96% dessa produção brasileira, ela é consumida internamente. Né? E aí nós temos aí no Brasil 3 polos importantes, que é São Paulo, Minas Gerais, né? Mineirinha, Minas Gerais tem que estar aí, né, Janaína? Claro! A Janaína, ela é mineira, né? Então a gente a gente brinca com essa situação, mas e assim, então nós temos aí São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, sendo que São Paulo, ela tem aí 40% de toda a produção. Agora, quando a gente fala de importação,
Então, assim, exportação, o Brasil não aparece no mapa, e quando a gente fala de importação, o Brasil também não aparece no mapa, mas aí nós temos Estados Unidos, nós temos Alemanha e Reino Unido, né? E os Estados Unidos, eles são grandes importadores de flores. Aqui nos Estados Unidos a gente importa muita coisa, e eu acho que existe aí um desafio, que é a questão logística, né? Como você tem falado aí, a questão logística é uma questão de um desafio. E só que eu acho que um segundo desafio é quando ela chega no mercado. Porque quando ela chega no mercado, ela também tem um tempo de vida útil reduzido. E aí, como é que os mercados, como é que esse varejista, né, ele consegue manter essa flor com qualidade para o cliente final? E quanto tempo essa flor, ela dura? Como que é esse processo? Tá. Vamos pensar, tem duas coisas que são bem interessantes. O mercado brasileiro é muito parecido com a Olambra. Na verdade, o nome é inspirado na Holanda, né? E a Holanda é o principal exportador do mundo. Essa indústria lá tem 400 anos de história, pelo menos um em cada 10 caminhões que você vê circulando, né? Tá movimentando flores. Então, esse mercado na Europa é gigante. E a grande diferença, existem dois tipos, duas formas de se comercializar, principais de flores no mundo, tá? O mercado europeu usa o mercado americano usa o outro, e o mercado brasileiro meio que usa um misto dos dois. O mercado europeu é por meio dos leilões de flores. Então, o leilão, e ele assim, diferente dos leilões que a gente conhece, por exemplo, se você for leiloar uma caneca, tá? Um leilão básico vai ser assim, eu dou 1,50, eu dou 2, então ele vai subindo o preço. A flor, ela é o leilão ao contrário. Então, ela é um relógio que, na verdade, ele vai ao contrário. Então, as flores que começam, aquelas que aparecem lá, elas vão ser vendidas pelo preço cheio, e aí depois ela vai diminuindo. Vamos supor que seja $1, aí depois passa 90 centavos, 85, blá, 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 aí depois começa tudo de novo. Então, quem tá dando o lance, tem que dar o lance lá. E nesses leilões, eles juntam, assim, milhares de fornecedores, os fazendeiros, e milhares de compradores. Né? Até muito pouco tempo, esses leilões eram em pessoa, né? Agora, nos últimos anos, claro, agora mais do que nunca, é mais uma questão virtual. Mas você vai dar um lance, imagina que você tem uma empresa distribuidora, você vai dar um lance e compra, sei lá, 6 caminhões de rosas vermelhas, brancas e amarelas. Em 2 semanas, né? Então, entre esse processo, o que o leilão faz, ele faz esse mediador. Então, ele vai conectar os fornecedores junto com as empresas distribuidoras. Então, você tem esse tempo curto, de 1 semana, 2 semanas, para você receber o que você tem que receber e distribuir para os seus clientes, que vão até o cliente final. Nos Estados Unidos, a grande diferença é que não existe leilão. Então, todos os contratos, eles são feitos contratos de longo prazo. Então, em ambos as formas de se negociar, existem prós e contras. Quando você contrata direto, você tem um benefício de poder acompanhar, cuidar de toda a parte de qualidade, né, desenvolver um relacionamento de longo tempo com seu fornecedor. Mas no caso de flor, o que é interessante é que você não tem como, tipo assim, se eu falar, vamos imaginar que agora 15 dias, né, do Dia dos Namorados, por exemplo, ou do Dia das Mães, que são os dois principais, nesses 2 dias se vende 45% de todas as flores do ano, falando, não, eu vou precisar de mais. Você não tem jeito de ir numa fábrica e produzir mais flores. Né? Porque nós estamos falando de commodity, é uma coisa que você precisa crescer, a natureza, a cadeia do agronegócio. Então, nesse caso, o principal importador de flores do mundo é uma cadeia de supermercado aqui dos Estados Unidos chamada Kroger. E o Kroger tem mais de 3.000 lojas com diferentes marcas, não apenas o nome do Kroger, mas com outras marcas também. E o que eles fazem, então eles negociam para todas essas lojas. Só que o que acontece é que essa negociação tem que ser feita com muita antecedência. O Dia dos Namorados nos Estados Unidos é em fevereiro. No Brasil é em junho. Nos Estados Unidos é em fevereiro. E é no meio do inverno. Então, se tiver muito frio, muita neve e houver perda durante esse processo, não tem nada a ver com a produção, porque na Colômbia está calor, está produzindo, estão lindas, maravilhosas, mas chega no processo, você não tem como aumentar. Então, você tem que, assim,
você tem que planejar a sua demanda com uma folga muito grande. Que você tem que ter, e a gente sabe que negociar e que manter estoque é um dos principais desafios quando a gente pensa em operação, porque você não pode ter demais, principalmente um produto perecível, que é para uma data específica, o que não vendeu no Dia dos Namorados, no dia seguinte já não tem mais tanto valor, ou para o Dia das Mães, entendeu? Mas ao mesmo tempo você não pode deixar faltar. Então, a grande diferença é que no Kroger, por exemplo, eles têm que fazer o forecasting, a demanda, com quase um ano de antecedência. E tem muito pouca flexibilidade nesse volume e no que se foi pedido. Diferentemente de quando você tem um processo tipo leilão. Então, essas seriam as duas principais diferenças quando pensando na conexão com as fazendas, com os produtores. A partir desse momento... Pode falar, não, que você eu ia falar, e no varejista, né? Na distribuição. Quando a gente chega, exatamente, na distribuição, quais são os desafios, quais são os riscos que envolvem essa distribuição? Tá. O desafio principal é manuseio e transporte, tá? Então, quando você pensa, a flor, ela é super delicada, certo? Eu lembro, quando eu fui fazer uma visita no aeroporto de Miami, a gente estava uma das grandes vantagens. Por que é Miami? Que tem nada a ver, mas igual a gente tá falando assim, uma cidade lá no sul do Rio Grande do Sul, que seria o ponto principal de entrada. Logisticamente falando, não se faz sentido. Porque ela não é central. Imagina isso no verão, é um calor danado e flor é super susceptível à temperatura. Só que Miami desenvolveu uma relação com os fornecedores que isso tem que passar, porque é importado. Então tem que passar para ver se não tem droga, se não tem arma, se não tem, né, bicho, se não está trazendo doença de outros lugares. Então tem que passar por toda a parte de alfândega. E para passar nessa alfândega, ela tem que ficar em temperatura, não pode ser temperatura ambiente, tem que ser temperatura controlada, que vai de 0 a 10, 20, dependendo do tipo da flor, né? Mas não pode ser tão frio. E Miami construiu um jeito que essas flores elas saem do avião, e a gente está falando assim, aviões com toneladas e toneladas de flores descendo, e ao invés de elas ficarem ao ar livre esperando para poder ser avaliadas pela alfândega, elas vêm para uma área que é uma área de Free Trade Zone, que naquele momento é como se fosse uma área internacional ainda, ela ainda não está em solo americano, ela está numa zona internacional, aguarda pela inspeção da alfândega e daí ela vai para a distribuição. Nesse momento, então, vamos imaginar que passou esse aspecto da alfândega, dessa temperatura inicial. Uma das coisas que a gente estava vendo, por exemplo, você vai transportar, são caixas largas, assim, com flores que elas vêm a cabeça para um lado, o pé da flor para o outro, e elas vão intercalando dentro da mesma caixa. Como você carrega essa caixa, tá? Imagina que essa caixa, se eu carregar essa caixa desse jeito, a cabeça da flor vai descer, vai bater na ponta da caixa e estraga ela, ou ao contrário. Então, você tem que carregar, assim, coisas simples, mas que eu lembro que eu estava conversando com o pessoal e eles mostram, falando, tá vendo? Olha lá, aquele pessoal lá não tá tendo cuidado. Essas flores, por mais que você tenha tido cuidado de um ano no plantio, cuidado, dependendo de como é que você movimenta a caixa, lá você perde o valor e a qualidade naquele momento. É o primeiro desafio, é manuseio. Temperatura é o principal deles. Temperatura é o principal deles, porque elas vêm num estado de dormência. Então, quando você colhe, ela não pode estar totalmente aberta. Então, ela vem no estado de dormência e nesse prazo, ela tem mais ou menos uns 14 dias entre o momento que ela foi colhida, é colhida à noite, transportada, chega de manhã para poder chegar aqui. E quando você pensa, sair de Miami, por exemplo, ir para Seattle, nos Estados Unidos, é como se fosse sair do Rio Grande do Sul, lá para o Pará, tá? Então, você precisa de caminhões que tem o que a gente chama de time, porque eles têm que respeitar horas, essas coisas assim, tudo, e passar por todo o problema de a estrada, né? Mas é principalmente o transporte, temperatura e o manuseio. Manuseio. Janaína, nós temos uma pergunta aqui, professora Suzana, seja muito bem-vinda. A professora Suzana está perguntando... Cláudio, seja bem-vindo. A Cléo, seja bem-vinda. Ela está perguntando, fazendo duas perguntas, né? A primeira é que ela está perguntando sobre e como eles fazem esse forecasting. E a segunda, eles usam a IoT para controlar a temperatura e umidade, né? A tecnologia está sendo usada nessas cadeias? Que tecnologia está sendo utilizada nessas cadeias?
Ó, são excelentes perguntas e vou te falar, existe alguma tecnologia sendo usada, mas tem muita oportunidade. A gente estava falando, por exemplo, sobre sustentabilidade, tá? Lembra que eu falei que elas chegam em Miami, elas são colocadas imagina um vaso preto com um negócio de plástico, água e assim que se transporta. O que se faz com esses vasos? Imagina milhares, toneladas todos os dias. Isso é descartado. Entendeu? Então, assim, como é que poderia ser reutilizado? A gente fez um projeto uma vez com a turma de MBA para poder ver oportunidade para reutilizar só esse pedacinho, esses vasos. Existem oportunidades dentro do caminhão, porque quando você pensa mesmo na sua geladeira, tá? Tem áreas da geladeira que são mais frias e tem áreas que são menos frias. A mesma coisa acontece no caminhão refrigerado. No fundo dele é mais frio. Quando você vai mais para a porta, ele é menos frio. Então, no caso das flores, mas isso também é comum para a cadeia de medicamento, tudo que precisa de cold chain, de cadeia fria. No caso das flores, você tem que organizar o estoque ali dentro de uma forma que algumas flores precisam de uma temperatura um pouco mais baixa. Outras precisam de uma temperatura não tão baixa, porque senão elas podem queimar as pétalas e também você prejudica toda aquela qualidade. Então, existem oportunidades para poder se utilizar, a temperatura é utilizada um pouco, mas ainda é muito ineficiente. Essa cadeia é muito ineficiente. Infelizmente, ainda muito ineficiente. A gente está falando de uma cadeia internacional, né? E forecasting? Como que eles fazem esse forecast considerando aí o tempo de um ano? É um dos maiores desafios, tá? E é muito comum você chegar, você sabe que o forecast foi bom quando logo depois, no final do Dia dos Namorados ou do dia seguinte, não tem quase mais nada para vender, né? Mas ainda tem um ou outro, porque não pode acabar tudo assim também. Ou então, se você chega no outro dia, aí 2, 3 dias depois, tem muito aqui que eles chamam de o especial Managers Special, né? Então, aquelas promoções, é porque não vendeu no tempo que precisava. Então, como todas as de operações, estocagem e demanda é um dos grandes desafios, nas flores não é diferente. Um desafio extra, talvez, aí, por exemplo, a gente está falando, existem 2 picos no ano. O ano tem 365 dias. Cada dia conta, cada hora conta para o crescimento do milho, da flor, de qualquer item no agronegócio. Mas da flor, desses 365 dias, existem 2 dias do ano que juntos representam quase 50% de todas as vendas das flores. É o Dia dos Namorados e o Dia das Mães. Então, quando a gente olha no pico de venda, ele faz assim, ó. Dia dos Namorados, Dia das Mães. E aí depois volta. Então, assim, a demanda para essa época tem que ser muito bem organizada. E tem um outro problema. Dia dos Namorados, a maioria das vendas são rosas vermelhas. E para rotação de solo, para sustentabilidade, não dá para você falar assim, você vai, eu sou compradora, a Márcia é fornecedora, fala assim, olha, eu preciso de X rosas vermelhas. Ela fala assim, ok, mas eu preciso também para rotação de solo, eu preciso produzir X, Y e Z. Então, para o comprador, você tem que fazer aquele tipo de compra casada, para você poder conseguir manter a sustentabilidade por anos desse processo. E a Michele, seja muito bem-vinda. A Michele está perguntando quais são as flores mais sensíveis para transportar? Como é o caso das rosas? Essa que a gente está falando é o que a gente chama de cut flowers. Então, a gente está falando de aqui eles chamam, então a gente tem rosa, tem crisântemo, tem várias flores, mas elas não são, por exemplo, muito altas, como se você for pensar numa orquídea, que ela tem um outro desafio, que ela vem no pote e ela é flexível. Então essas, como a gente transporta, imagina assim, que ela tem o cabo, né, a flor, então quando você transporta, levando em consideração aonde que você vai segurar, você consegue protegê-la. E elas são protegidas. E essa caixa, então, a partir do momento, imagina, a flor está dentro da caixa com água, né? Aqueles buquês já são prontos, eles já vêm prontos da Colômbia, no caso daqui. E aí tem uma outra caixa que protege por cima. Entendeu? Então, ela é protegida dessa forma. Ó, Janaína, melhor professora universitária que já tive. Saudade e sucesso. É legal. F. Flima. Eu não consigo ver o nome, tá, pessoal? Então eu vejo aqui F. Flima. Muito obrigada, viu, né, Janaína? Muito obrigada. É muito bom receber elogios e reconhecimento, né? Mas também, Janaína, as flores, elas têm uma proteção também no botão da rosa, né? Como você disse, como elas vêm no estado quase dormindo, né? O estado
não sonolento, né? É um Uhum. estado É um estado quase dormente dormindo. mesmo. Eles chamam Dormente, né? O estado dormente. Aham. O estado dormente, então elas vêm com proteção e quando elas chegam aqui, você tira essa proteção do botão e aí elas acabam de florar no próprio mercado ou na loja que ela está. Tem mais uma pergunta, Cláudia. Cláudia, seja muito bem-vindo, obrigada pela sua presença. Quais tipos devem ser casadas para manter a sustentabilidade? Ele está perguntando quais são os tipos de rotação, né? Eles devem plantar rosas e saiu a rosa, qual que é o outro tipo de flor que poderia ser plantada? Não é só uma questão, existe a questão da sustentabilidade do solo, mas outra coisa também é para sustentar esses outros 363 dias de demanda, que não é só para um tipo de flor. Então, quando você pensa, ok, a flor vermelha para dia dos namorados, ela faz sentido, mas você precisa de amarela, de branca, de rosa, então é mais para poder ter também um mix a própria rotação de do tipo de produto, né? Isso, tipo de produto, para atender a demanda. Outra coisa interessante que eu tô pensando imagina banana. Quando você vai comprar banana, é muito comum você comprar banana meio verde, porque ela acaba de amadurecer no transporte. Então, não sei se vocês já visitaram a cadeia de distribuição de banana, mas eu brinco, eu falo assim, eu adoro cama de bronzeamento. Então, parece que as bananas estão numa cama de bronzeamento para elas poderem maturar, né? E a flor é exatamente o contrário. Imagina assim, que você tem que... Existe uma parte química, um produto químico, que acelera a maturação, por exemplo, da banana. Essa parte, isso tem que ser totalmente eliminado nessa cadeia das flores, porque a gente quer que ela mantenha dormindo o tempo maior possível, para que ela possa aflorar quando você compra e traz ela para sua casa. E o Felipe está dizendo que ele é da época da Uniúbe, eu já... Okay. Uniu. Ei, Felipe! Ai, tão legal conectarem com esse pessoal. É ótimo. Pessoal, eu convido aí vocês, a Janaína vai voltar aqui, ela vai falar ainda da cadeia dos cosméticos, e mais para frente, ela deve voltar para cá, para falar conosco sobre a cadeia dos cosméticos, que é outra especialidade dela. E eu convido vocês, né, se vocês têm interesse sobre cadeias de suprimentos, todas as quintas, 18 horas, nós vamos estar aqui com um convidado especial. Hoje é a Janaína Fiegler. Semana que vem nós vamos estar aqui com a Cristiane Biazin, vamos falar sobre mulheres nas cadeias de suprimentos. Então, se você tem interesse, o meu Insta é @prof.marciascarpim. Se você conhece alguém que tem interesse, ainda dá tempo, chama a pessoa para cá, para a gente continuar esse bate-papo lindo, que tem a questão das flores. Tem mais uma pergunta aqui, Jana. O Elias. Elias, obrigada, seja muito bem-vindo, Elias. Quanto tempo demora, em média, o processo alfandegário aí em Miami? Isso é um desafio em países com portos menos eficientes, né? Ótima pergunta, eu acho que seria eu sei que você quer encerrar logo, mas acho que a gente consegue... esse é o principal razão por que Miami virou o que a gente chama do gateway de flores nos Estados Unidos. É mais rápido e mais seguro transportar aviões cheios de cargas de flores para Miami e depois transportar em caminhão para Califórnia, para Seattle, ainda imagina, do Rio Grande do Sul para Roraima, para São Paulo, é mais rápido e mais seguro do que, por exemplo, voar ele direto para São Paulo, para o Rio, no caso aqui, né? Para a gente entender um pouquinho da geografia. E a grande questão foi essa infraestrutura da cold chain, da cadeia de suprimento fria, que Miami criou, onde tem essas zonas alfandegárias livres dentro dos aeroportos gigantes, esses depósitos gigantes, onde as flores aguardam em temperatura adequada, já vão sendo separadas e o pessoal vem da alfândega e faz essa separação e todo esse cuidado de verificar contra inseto, doença, droga, nessas câmaras frias. Essa seria uma das principais funções. E por mais que você tente, por exemplo, poder reconstruir isso em Chicago ou em Cincinnati, que é a matriz do Kroger no meio do país, que seria em Cincinnati, não conseguiram fazer. E então, a terceira razão que meio que justifica isso, você pensa em clima. Eu tive a oportunidade de visitar essas regiões e você entra dentro desses galpões gigantes com 2, 3 mil... É como se fosse uma fábrica. Só que ao invés de estar fazendo carro ou máquinas, estão cortando flores, botando em vaso e organizando. Mas é uma fábrica, uma linha de produção.
todo mundo fala Janaína, espanhol. mas eu acho também que tem, exatamente, isso que eu ia te falar, eu acho que tem uma questão cultural também, né? Esse é o terceiro Nós ponto. estamos nos Estados Unidos, o qual os portos eles têm por competência ser mais eficientes, mas em Miami eu acho que tem uma questão cultural que é a questão da língua, da conexão com a Exato. Colômbia, né? Isso, exato. E os primeiros que vieram, eles se estabeleceram lá. E quando a gente pensa, esse mercado é um mercado gigante. É um mercado, assim, milionário. Ele diretamente, são 130 mil empregos na Colômbia e aproximadamente 200 mil empregos nos Estados Unidos só nessa cadeia das folhas. Então, assim, é um mercado gigante. Quando questionados por que, por exemplo, que eles não aceitavam transferir parte desse negócio para Chicago, por exemplo, ou para Cincinnati, ou para a região do lado oeste, é uma questão de cultura, entendeu? Eles se sentem em casa. E assim, tem uma frase aqui, ó, que eu chamo a razão escondida, que eles falam assim, eu não quero morar em nenhum outro lugar dos Estados Unidos que não seja Miami. Entendeu? Porque a gente brinca e fala assim, que é a região mais latina do país. Então, assim, você chega, eu estava conversando com o pessoal em inglês, e a hora que a gente começou a conversar em espanhol, as portas se abrem. Aí eles compartilham coisas de detalhes, sabe? Porque é uma questão cultural. É uma questão cultural. Janaína, tem outra pergunta aqui da Cleo Goeten, muito obrigado pela sua presença, Cleo. Ela está perguntando o seguinte, e como é que funciona a segurança dessas flores? Porque no caso de flores raras, existem vários perigos em relação ao roubo de pólen. Você conseguiu ver isso aí dentro da cadeia que você estudou? Não, nesse caso não tem, mas assim, eu entendo que, por exemplo, no Brasil a gente estuda roubo de carga para cigarro, para eletrônico, para. Isso não é um problema grande, pelo menos na região que a gente estuda aqui não tem isso. Então, não é uma coisa que a gente chegou a abordar, então, infelizmente, não sei dizer. Mas a gente não enfrenta muito isso. E aí, nós temos aqui mais uma pergunta aqui do Andrew. Conta mais sobre o processo depois de Miami, distribuição para o resto dos Estados Unidos. Tá. Então, legal, porque a gente começou a falar de distribuição e não terminou. Então, quando chegou em Miami, tá? Então, assim, nós estamos falando de toneladas e toneladas de flores. São 3 mil lojas. Para essas 3 mil lojas, existem 4 principais centros de distribuição. Aí sim, né, quando a gente pensa geograficamente localizado, um para a região noroeste, né, ali de Nova York, aquela região, outra região centro-oeste, uma região sul, sudoeste e norte-oeste. E aí vão para esses centros de distribuição específico de flores, são centros grandes só para flores, seria a próxima etapa. Saiu de Miami, vão para esses 4 centros de distribuição. Daí, desses centros de distribuição, vão para um segundo centro de distribuição, que é por região. Então, nesse centro de distribuição vão ter flores e outros produtos também que vão para os mercados locais. Então, você tem bolacha, você tem papel higiênico, você tem tudo. Então, são centros de distribuições mais regionais, mais locais. E a partir dali, para essas 3 mil e poucas lojas que são no país. Então, seria mais ou menos isso. E a ideia é de que... e o que a gente está falando é que... o interessante é que ela vem de Miami e vai até o Alasca. Então, ela chega de avião da Colômbia até Miami, dali de caminhão até a região de Seattle, depois numa barca pelo mar até a região. Então, em 2, 3 dias, ela sai de uma região, numa ponta lá que é o sudoeste, toda vez lá para cima. O Cláudio está perguntando aqui sobre as questões da infraestrutura do país para este recebimento e controle. Na realidade, os Estados Unidos ele é muito horizontal. Então, o que facilita muito a questão de caminhões. Os caminhões aqui, eles não têm tanta dificuldade como a gente tem no Brasil, quando a gente pega a terra, por exemplo, né, você tem que diminuir muito. Então, os caminhões, eles andam numa constante aqui, porque as rodovias são boas. Então, isso eu acho que ajuda muito a questão do transporte. E o transporte aéreo aqui é muito eficiente. Nós temos aí um transporte aéreo, por exemplo, Indiana tem a FedEx. A FedEx em Indiana é um aeroporto, maior, né? É gigante, é gigante, é enorme. Você aí compara ele com o aeroporto de Indiana ou o aeroporto aí de Miami. Acho que é até maior do que esses aeroportos, de tantos aviões que tem. Então, assim, isso realmente ajuda muito, né? Uma curiosidade, na realidade, quando eu compro flores aqui nos Estados Unidos, normalmente eles vêm buquês, eu compro flores mistas, porque rosas são muito caras aqui nos Estados Unidos.
é mais fácil comprar joia do que rosas vermelhas aqui. Então, assim, cada rosa aqui nos Estados Unidos custa em torno aí de $3. Então, não é um preço, não é barato. E claro, né, que toda essa logística, ela custa, né? Não é de graça, todo esse processo. E normalmente, quando eu compro o buquê de flores, ele vem como se fosse um sal, um produto químico temperado, eu acho que envolve sal também. E a flor, e aí você coloca no vaso e a flor dura 15 dias. Mas ela dura 15 dias sem perder a beleza. Né? E aí, eu acho que nesse processo de tecnologia, para fazer com que o produto dure mais, eu acho que aí também tem um trade-off, não tem, Jana? Tem. Legal, você fala. Esses são o que a gente chama de flower food, né? Para poder fazer, como se fosse um conservante. E as flores não têm perfume mais. Então, o principal trade-off é que você consegue manter a beleza delas, mas o perfume não é... infelizmente, por uma questão de pesquisa e desenvolvimento, foi o que teve que se trocar. Então, é o principal trade-off. Bom, então assim, pessoal, no Brasil, nós temos aí nós estamos aí em 11º em produção, mas 96% dessa produção, ela é consumida internamente, somente aí 3 a 4% que é exportada. E no Brasil a gente tem vários desafios e tem muito campo para crescer ainda. Né? Então, assim, eu acho que no Brasil, que falta ainda uma marca brasileira, porque nós sabemos que existe uma flor colombiana, mas nós não sabemos que existe uma flor brasileira. Então, eu acho que falta essa questão de marca. A questão de logística, que é o transporte e armazenamento que você falou, Janaína, é um problema recorrente de diferentes cadeias no Brasil. E ela é recorrente, ela foi falada aqui com o Marcelo, ela foi falada na minha primeira live, eu acho que ela vai ser repetida em outras lives, que é o problema de transporte e logística, principalmente as nossas rodovias e sistema aéreo, né? Roubos de carga, segurança, enfim, é um risco ambiental que eu tratei na primeira live. E aí tem a questão do e-commerce, né? Eu acho que o e-commerce, ele é uma possibilidade que as empresas brasileiras têm para expandir os negócios, mas eu, por exemplo, tive uma péssima experiência. Eu comprei flores para o Dia das Mães, para minha mãe, e eu estava aqui nos Estados Unidos e eu comprei pelo site. E o que aconteceu é que a flor, ela chegou 30 dias depois do tempo que deveria ter chego, mas chegou. E quando o correio tirou a caixa do caminhão, do caminhãozinho dele, a caixa estava cheirando muito ruim. Muito ruim. E aí o próprio motorista falou, olha, fulana, eu acho melhor abrir para ver o que tem, porque coisa boa não é, né? E eles abriram e eram as flores que eu tinha comprado. Então, assim, esse processo de logística no Brasil, ele realmente acaba interferindo nos negócios e-commerce. E como que funciona o e-commerce na sua visão para outros países, como aqui nos Estados Unidos? É mais eficiente ou não? Porque eu também não vejo e-commerce aqui nos Estados Unidos. É um pouco mais. A gente não pode... claro que é mais avançado, mas assim, nessa questão, por exemplo, que a gente está falando das flores e o tempo que ela fica em temperatura, condições perfeitas, vão fazer uma grande influência. Nos Estados Unidos, as flores vêm em Colômbia e Equador, tá? Quando a gente pensa em Europa, principalmente alguns países da África, que vão... E o que acontece ali, você está falando sobre branding, né? Sobre marca. Eu lembro de comprar flores na Europa, que o buquê era imagina uma mulher africana, linda, com aqueles negócios. Então, assim, a flor mostrando o que era. Então, tem um aspecto de sustentabilidade, não apenas ambiental, mas social. Que essa flor estava ajudando a crescer a comunidade em região tal, entendeu? Então, assim, tem todo esse aspecto da responsabilidade social. Em termos de transporte, Márcia, eles desenvolveram uma forma de transporte que demora 30 dias, por exemplo, das regiões da África até a Holanda, onde se fazem
os leilões, mas que é muito mais eficiente do que transporte aqui nos Estados Unidos. Então, às vezes, 2 dias de transporte num caminhão aqui é menos eficiente do que 40 dias de transporte dentro de um barco refrigerado, cargo refrigerado. Então, a tecnologia, claro que está mais aqui, é tudo muito assim, agora. A Europa foi capaz de desenvolver um sistema onde eles conseguem maior volume, muito mais barato e muito mais eficiente. A gente ainda está longe disso, Estados Unidos ainda não está nem perto disso, ainda tem uma mentalidade que tem que ser para ontem. Uhum. Bom, Jana, eu acho que nós estamos aí terminando a nossa live, e para finalizar, eu gostaria que você me desse alguns tópicos sobre benchmark que o Brasil poderia utilizar na sua produção de flores para torná-la mais eficiente. O Brasil é eficiente na produção de flores, mas principalmente na questão da exportação de flores ou na comercialização dessas flores. Quais seriam os tópicos, os trends, né? Quais seriam os tópicos que você colocaria aí que poderia ajudar a produção de flores no Brasil? O principal benchmark que eu acho que eu poderia deixar é esse que a gente está falando desse transporte, porque como ponto crucial é armazenagem e distribuição, enquanto não se conseguir fazer de uma forma que a cadeia é eficiente na ponta, então vamos imaginar que consiga produzir o suficiente, aí vai sair da costa do Brasil para outras regiões, para a Europa, por exemplo, para os Estados Unidos. Mas tem que fazer essa distribuição em termos de transporte marítimo, não apenas aéreo, e que você consegue manter a flor nessa dormência por um período mais longo do que, por exemplo, o que é feito entre Colômbia e Estados Unidos. Então, o principal benchmark seria a África e Europa. Bom, Janaína, muito obrigada por esse bate-papo sobre a cadeia das flores. Muito obrigado vocês que participaram, vocês que fizeram perguntas. Semana que vem nós estaremos aqui com a nossa querida Cristiane Biazin, que está aqui conosco. A Cristiane vai falar sobre as mulheres na cadeia de suprimentos. Eu convido todos vocês a estarem aqui conosco. Se vocês conhecem alguém, convide esse alguém, compartilhe aí o Instagram, @prof.marciscarpim. E eu convido vocês, mais uma vez, a participar dos nossos grupos de estudos, que cadeias de suprimentos e operações, tanto no Facebook quanto no LinkedIn. Janaína, muito obrigada. Obrigada a todos que participaram. Obrigada a todas as perguntas. A Janaína vai voltar aqui conosco, falando sobre a cadeia dos cosméticos, mais para frente. E tenham aí todos uma boa semana e até a semana que vem. Obrigada. Obrigada.